Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, numa palavra poderosa a seu favor, a favor do seu lar, a favor dos seus familiares. Esteja aonde você estiver, comece a partir de agora a colocar o Senhor Jesus Cristo como a esperança para a sua vida, a esperança para a solução dos seus problemas, a esperança para a cura da sua doença, da sua enfermidade, para que você tenha a bênção de Deus, você que está envolvido nos vícios do alcoolismo, do tabagismo, das drogas. Jesus, Ele é o grande libertador. É Ele, Jesus, quem declarou: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Muitas vezes, diante dos seus olhos, diante dos olhos daqueles que te rodeiam, não há mais esperança para você, mas o Senhor Jesus Cristo é a esperança, é a libertação, é a bênção, é a vitória. Creia nisto, creia na palavra de Deus. Eu quero estar orando com você, orando por você. E dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa, para que você possa receber e tomar posse desta bênção que já foi provida lá na cruz do Calvário, mediante a obra que o Senhor Jesus realizou. E você que me assiste, você poderá me apoiar o programa Cristo Esperança Nossa, através da sua oferta para o programa Cristo Esperança Nossa, através da Caixa Econômica Federal, agência 0145, a conta corrente 504.400, dígito 0, e a operação 003, Igreja Quadrangular Independente. A sua oferta será uma bênção para você, para a sua vida, porque nós estaremos orando por você, estaremos orando por todos os mensageiros da esperança, por todos aqueles que ofertam para este programa. Nós estamos orando diariamente. Você terá a sua bênção, porque você estará promovendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. No livro de Josué, capítulo 14, do verso 6 a 8, nos diz: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia
a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Josué capítulo 14, do versículo 6 ao 10. Aqui chegou o momento em que Josué começou a fazer a distribuição da terra para as tribos de Israel. Então, cada líder de cada tribo já tinham, anteriormente, por Moisés, destinados à terra aquelas lideranças daquelas tribos. E neste momento, quando chegaram para requerer de Josué estas terras que lhes foram prometidas por Moisés, a divisão da terra de Canaã, Calebe estava com seus 85 anos de idade. E agora Calebe chega diante de Josué, também requerendo a sua terra. Nós lemos no livro de Números, de capítulo 13 de Números, nós lemos que no versículo 30 do capítulo 13, nos diz: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, versículo 31, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Qual Deus que você tem crido? Qual é o Deus que você tem buscado? Nós estamos numa leitura em que o povo de Israel, que havia sido tirado do Egito com mão forte, poderosa, o povo em que o mar vermelho foi aberto para que eles passassem. E creio eu que não somente o mar foi aberto, mas Deus abriu um tapete para que aquele povo passasse naquele mar, porque todos sabem que no mar só existe abismos. E nos é relatado no livro de Êxodo que até mesmo Faraó entrou com seus carros e cavaleiros perseguindo os israelitas dentro do Mar Vermelho. Não é possível que os carros de Faraó
pudessem passar, se não houvesse uma passagem, uma estrada adequada. Não só o milagre de abrir o Mar Vermelho, mas o milagre que ninguém se refere a ele, é este milagre de que o povo passaram de pé enxuto, porque Deus proveu, Deus colocou um tapete para que eles passassem. E depois nos é informado que o mar se fechou e Faraó, os seus carros e cavaleiros pereceram no mar. Deus realizou grandes milagres com aquele povo no deserto. Deus colocou uma nuvem durante o dia para que aquele povo pudesse ser protegido do calor do sol. Durante a noite, havia uma coluna de fogo que caminhava diante daquele povo para dirigi-los, para que eles tivessem a direção. Deus vivo, Deus poderoso, Deus glorioso. No primeiro capítulo do livro de Números, nos é informado que o Senhor ordenou a Moisés que ele separasse homens de guerra de 20 anos para cima, ou seja, provavelmente de 20 anos até os 40 anos, para que estes pudessem ir à guerra, ir à batalha. E nos é informado, no primeiro capítulo de Números, que Moisés tomou posse de números de todas as tribos, e estas tribos, depois de separados, nos é relatado que todos esses foram contados dos filhos de Israel. E diz o versículo 46 do capítulo 1 de Números: todos os contados, pois, foram 603.550. 603.550 foram aqueles que foram separados para a guerra. Se nós fizermos um levantamento neste número desses que tinham aptidão para a guerra, comparando aqueles de 40 anos acima, dos 20 anos abaixo, mais as mulheres, mais os escravos que não faziam parte das tribos que fugiram junto com o povo de Israel, nós vamos chegar aproximadamente em 3 milhões de pessoas que estavam naquele deserto. E Deus operando milagres, operando maravilhas, e mesmo assim, este povo não creu nesse Deus. Mesmo sendo parte desta presença desse Deus, eles ali no deserto fizeram um Deus, um bezerro de ouro para adorar, porque era o Deus que eles conheciam no Egito. Eles deixaram de crer naquele Deus que inclusive proveu pão para aquele povo no deserto. Toda manhã chovia um maná para aquele povo comesse, e ninguém podia apanhar mais do que a porção que lhes fora designada,
porque aqueles que apanhavam mais do que a porção, ela se embolorava. Deus enviou codornizes quando o povo clamou por carne no deserto. Deus enviou codornizes que caíram no arraial e eles comeram carne. Um Deus assim vale a pena crer, vale a pena servir. Um Deus que tem muitas bênçãos para nos proporcionar. Por isto, Caleb se posicionou juntamente com Josué. Eles faziam parte dos 12 espias. 10 trouxeram o relatório maravilhoso, a terra mana leite e mel, trouxeram dos frutos da terra, mas em dado momento eles começaram a olhar e a ver os homens que existiam na terra, disseram, são homens de grandes estaturas, e existem gigantes na terra, filhos de Enaque, nós não poderemos ir tomar posse desta terra. Mas Caleb disse, não, nós vamos, porque o Senhor vai nos entregar todos esses inimigos em nossas mãos. Houve uma conturbação entre todo aquele povo por causa dos 10 espias que não creram. Cuidado com a incredulidade, cuidado com a maioria. Muitos hoje estão olhando os movimentos religiosos e querem estar aonde há as grandes multidões. Saiba de uma coisa, aonde há grande multidão, você é um desconhecido, você é uma desconhecida, você é mais alguém que faz parte daquela multidão. Você precisa crer de todo o seu coração num Deus que te conhece, num Deus que você pode buscar na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus, de um Deus que oferece e concede o Espírito Santo para aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma. Nos dias de hoje, há uma confusão teológica, há uma confusão bíblica, estão alterando a palavra de Deus para buscar os seus próprios interesses, estão levando o povo a uma incredulidade, não na incredulidade de um Deus, não na incredulidade porque se fala de Deus, fala de Jesus, mas a prática é contra Deus, é contra Cristo, é contra a palavra, porque aqueles que creem em Cristo, que se entregam a Ele, se tornam discípulos de Cristo. Não se torna discípulos de religiões, não se torna discípulos de heresias. Há muitos que estão determinando que em determinado monte existe bênção. Deus está lá no monte, naquele lugar. Há outros que apregoam que o lugar, o seu templo, é ali que Deus está. E muitos, por falta de conhecimento da palavra, muitos pastores, inclusive, estão seguindo esses líderes que estão distorcendo a palavra, estão endossando estas heresias que estão sendo pregadas. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor Jesus é Ele quem perdoa os nossos pecados. O Senhor Jesus é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que dá a solução do problema. No capítulo 53 do livro do profeta Isaías, ele profetiza toda a cena do Calvário, 700 anos antes de Cristo nascer. Não existia nem sequer Império Romano, mas o profeta profetiza a cena do Calvário, que Jesus ele seria crucificado numa cruz, e a crucificação é o maior castigo que o Império Romano tinha para oferecer. Hoje nós vemos
que os meios cristãos, a partir da Igreja Romana e a partir dos movimentos evangélicos, sempre tem uma cruz para levar as pessoas a beijar a cruz, a andar naquela cruz. Aquela cruz não tem mais efeito, aquela cruz pertence aos romanos, não pertence a Cristo. A cruz é onde Cristo passou, mas a concretização da obra de Cristo, ela acontece na ressurreição de Cristo. Você precisa crer, não é numa cruz, você precisa crer num Cristo vivo. O Cristo que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede a favor de todos aqueles que o buscam, porque, conforme declarou Pedro em Atos 10, versículo 34, reconheço em verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Quando ele, judeu, discípulos, apóstolos judeus, estava na casa do gentil Cornélio, e ali ele pôde contemplar a mesma obra do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo descendo sobre os gentios, descendo sobre a casa de Cornélio, a família, os amigos, os convidados de Cornélio, todos receberam e foram batizados no poder do Espírito Santo. O mesmo acontecimento de Atos capítulo 2 acontece na casa do gentil Cornélio. Por isto, você precisa saber que o Espírito Santo não cura. Espírito Santo, ele não liberta ninguém. Espírito Santo, ele não faz a obra que Cristo tem que fazer. Aliás, para receber o Espírito Santo, primeiramente, é necessário aceitar, receber a Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Como está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que pelo poder de Deus, esta vida é transformada em um filho, em uma filha de Deus. A partir deste momento, assim, o Espírito Santo está apto para que essa pessoa receba o Espírito Santo. Fora disto, é heresia. Fora disto, é distorção da palavra de Deus. É mentira. Satanás é o príncipe deste mundo. Satanás está aí para enganar. E sabe, Satanás usa a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, quando Satanás tentou a Jesus no deserto, ele ofereceu a Jesus, tão somente se Jesus o adorasse, prostrasse para o adorar, ele lhe daria todos os reinos do mundo. Porque quando o homem, o primeiro homem Adão, desobedeceu a Deus e obedeceu a Satanás, Satanás tomou posse de tudo o que estava nas mãos do homem. Portanto, não se iluda. O Evangelho não traz bênçãos para este mundo. O Evangelho traz bênçãos para a vida eterna que há em Jesus Cristo. Jesus foi enfático com os seus discípulos, declarando: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se você quer ser um vencedor do mundo, você tem que entregar a sua vida para Jesus. Não é fazer misticismo religioso, não é falar de Deus, falar de Jesus e tem outro Deus ao seu lado para você de a sua escolha. Não, Deus é único. Por isto, aqueles 10 espias, no capítulo 14 de Números, nos é relatado do versículo 36 ao 38. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné,
que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Dos 12 espias, só mesmo 2 ficaram com vida e entraram na terra. E Caleb, aos 85 anos, ele declarava: estou no mesmo vigor, na mesma força dos meus 40 anos. Este é o Deus da vida, este é o Deus da graça e do poder, este é o Deus que preservou Caleb para que ele pudesse tomar posse da terra aonde estava os gigantes filhos de Enaque, aonde estava as montanhas, as cidades fortificadas. Foi ali que Caleb foi e tomou posse, porque ele creu que o Senhor era com ele. Se você crer que esse Deus, o Senhor Jesus, é na tua vida, feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa e estarei orando por você. Se você quer aceitar, receber a Jesus como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, eu quero estar orando com você nesta hora. Senhor Jesus, de todo o poder, Senhor, de toda a graça, visita, Senhor, esta hora, Senhor, esta vida que me assiste neste momento, Senhor, que sente a necessidade de se arrepender dos seus pecados e te aceitar, Senhor Jesus, como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma. Toca por sobre esta vida aqui agora, passa a virtude, Senhor, do teu poder, Senhor, para que esta vida receba a ti, para que, Senhor, possa se converter dos seus pecados e possa propor no seu coração de estar te servindo, te seguindo. Toca nesta hora com a virtude do seu poder. Visita esta casa, visita este lar, visita esta família. Senhor, visita esta vida que está num leito de enfermidade. Visita, Senhor, este corpo enfermo e doente. Visita esta vida, Senhor, que está dominada pelo vício do alcoolismo, do tabagismo, das drogas. No nome do Senhor Jesus, eu repreendo nesta hora todos os espíritos de doença, espírito de enfermidade, espíritos escravizadores do vício, da amarração, obras de feitiçaria e de macumbaria. Eu estou ordenando, sejam quebradas, sejam desfeitas, e esta vida seja liberta, seja curada, em o nome do Senhor Jesus e para a sua glória. Amém. Volte a estar conosco no próximo programa Cristo, Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor. E você poderá nos ajudar a manter este programa no ar com a sua oferta através da Caixa Econômica Federal, agência 0145, conta corrente 504 400, dígito 0, a operação 003, Igreja Quadrangular Independente. E nós estaremos orando por você e a bênção de Deus será sobre a sua vida. E visite os trabalhos da nossa igreja, que você tem o endereço na sua tela. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.